Fala, discípulo! Aqui é o Thiago. E aqui é o Matheus. E estamos mais uma vez no podcast No Barquinho. Dessa vez vamos falar mal do nosso amigo Pedro, não é isso, Matheus? Como é que é? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Ih, mas o Pedro Gato já foi essa fase, né? Passou, né? Já passou, né? Então vamos lá, sem controle nenhum, hein? Se ele jogasse futebol até daria, né? Pra de repente fingir que é mais novo. Nossa, ele não ia entender essa referência. É, pois é, não entende. É piada interna da gente. Só fazer piada de futebol que ele automaticamente sai da conversa. É, pois, então. Pois, né, Matheus? Pois facilita muito a vida. Brincadeira, pessoal. Hoje o tema não vai ser falar mal do Pedro, apesar de que tentaremos inserir aos pouquinhos, assim, na conversa, mas vamos falar sobre as mudanças da nossa vida. Então o tema hoje vai ser as mudanças da nossa vida, né, Matheus? É, mudanças pra melhor, pra pior, mudanças de casa, mudanças de país. O Thiago mudou de país praticamente. Mudei pro país Minas Gerais, pô. É um país completamente à parte. Só quem vive aqui sabe. Ó, é um país que gostaria de morar, viu? Pelo menos parte culinária é bom. É muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Os mineiros eu já não sei muito. Não. Vamos falar disso mais pra frente. Antes, vamos falar do nosso patrocinador, né, Olha Matheus? aí. Falar do famoso Cubitos, como diz nosso amigo Davi Luna. O Clube Ictus, pros mais entendidos. Que é quem proporciona esta algazarra aqui que fazemos no podcast No Barquinho desde os últimos anos, que nos proporcionou a volta. E eu queria hoje falar algo diferente. É claro que o clube tem o clube de assinaturas, você pode assinar ali, tem todos os pacotes para crianças, para bebês, para peixinho. Eu não sei direito, eu misturo tudo, mas procura ali no site, você vai ver que tem para sua idade aí. Mas fora isso do clube, que você assina mensalmente, recebe os livros e tal, eu queria falar do Catarse, que o Tan e a Carol criaram para apoiar o projeto, né? Porque além do clube, que como sabemos no Brasil, livro não dá dinheiro, né? Tem aí várias livrarias extintas para comprovar, né? Um abraço aí pro nosso amigo André Lopes. Então, não dá dinheiro. Então, pronto, eles criaram ali um meio de apoiar realmente o projeto Ictus, né? Projeto Clube Ictus, que não é só o clube de assinaturas, mas para quem não assinou ainda, para quem só ouve no nosso feed, tem o feed do Clube Ictus aí, com todos os podcasts que eles fazem, as conversas com os peixes grandes, Café com Prosa, e um que eu recomendo muito, que eu acompanho, é a Leitura Bíblica Comentada, que faz uma leitura de vários capítulos da Bíblia e comenta, tipo, um capítulo por episódio. Então, isso ajuda muito. Recomendo, hein? Eu comecei a ouvir, eu não ouvia, passei a ouvir e realmente... Aí, muito bom, cara, muito bom. O papo é muito legal. É bom porque eles aprofundam ali cada capítulo, né? Trazem as questões teológicas, as discussões. E é bem até divertido, né? Da forma que eles fazem. E eles realmente estão fazendo um capítulo por semana. É bem legal. É devocional, instrutivo e divertido. Aí, ó, já avisa o Tam pra usar de slogan. Aí, tá vendo? Eu sempre falei, cara, eu sou o diretor criativo dessa bagaça, você não acredita. Mas, é um projeto que, assim, eles falaram que é pra vida inteira, né? Porque imagina ler um capítulo da Bíblia por semana e comentar. Tem me ajudado muito em todos os sentidos, até pra pregação eu já usei. E assim, esse é um dos projetos, né, que eles executam ali, e eles se colocam como realmente um projeto missionário, um projeto de levar a palavra de Deus, porque eles não cobram nada por todos esses podcasts que eles produzem, inclusive leitura bíblica. Então, procura lá no site do Clube Ictus, no nosso site também, no Barquinho, que tem o link ali para apoiar realmente o projeto, e você pode, sei lá, a partir de R$1, acho que você pode, e até quanto você quiser por mês, para apoiar. Então eu queria realmente chamar você que é ouvinte do Barquinho, você que tá com a gente há muito tempo, você que chegou agora, apoia lá o clube para que também no Barquinho continue a existir.
É isso aí, excelente. Um recado dos patrocinadores diferente aqui pra vocês ajudarem a gente nisso aí também, discípulos. Beleza. Bora pro papo? Bora. Mudança com segurança total é só no caminhão. Baú, baú da Graneiro. Nosso pessoal cordial, habilitado rapidinho, deixa tudo arrumadinho. Separado, contado, numerado, embalado, etiquetado. E vamos nós, pelo Brasil inteiro afora. Com a Graneiro agora, porque mudança com segurança total é só no caminhão. Baú, baú da Graneiro. E aí, Matheus? Sem o Pedro aqui, vamos falar de mudanças, já que o Pedro nunca muda, por isso que ele não tá aqui. O Pedro, ele é quase impossível sair de Bocutatu, né? Bocutatu. Como ele deixaria a pizza de alface de lado? Como é que faz? Não dá. Não dá. Onde ele encontraria esse iguaria da culinária? Não, mas eu quis dizer que o Pedro também não. O Pedro não muda, entendeu? O trocadilho? Pedro não muda? O Pedro nunca muda. Que é Pedro nunca muda? Não sei. Pedro continua sempre do mesmo jeito, não muda. Mas enfim, sei lá, ninguém vamos falar sobre isso. mudanças. O Matheus mudou. Pra quem não sabe, o Matheus não está mais entre nós. Ele mudou pra Portugal. Tem quanto tempo, Matheus, que você mudou pra Portugal? Opa, tá aí quase um ano. Quase um ano, já tá falando pois. Já chama ônibus de autocarro. Vocês já devem ter ouvido a gente zoar ele aqui em outros podcasts. Chamando ônibus de autocarro, trem de comboio. O que mais, Matheus? Celular de telemóvel. Telemóvel, casa de morada. Casa de morada, endereço, né? De morada. Banheiro Casa de banho. Como é que é? Banheiro. Casa de banho e café da manhã de pequeno almoço. Pô. Tá vendo? Eu tô sabendo. O dialeto... Cara, faz mais... Sabia que eu tô achando o português de Portugal faz mais sentido algumas palavras? Por exemplo, caminhão. Caminhão, aqui não é caminhão, sem o NH. Caminhão. Caminhão. Muito mais fácil, faz todo sentido. Mas eu acho mais difícil falar caminhão do que falar caminhão. Caminhão. Pronto, não precisa zinha. Pra que zinha? Vamos simplificar, né? Então, a língua é viva, né? Então, conforme a gente vai usando, a gente vai refazendo os fonemas, né? Por exemplo, companhia aérea se escreve com NH, mas aqui no Brasil é muito difícil ver uma pessoa falando companhia aérea. Ou como companheiro, né? De companheiro. Fala companhia. Companhia aérea. É companhia. Todo mundo fala companhia. Por quê? Porque, tipo, você vai sempre procurando um jeito de falar mais rápido. E aí, eu acredito que em algum tempo esse H vai acabar caindo do companhia. Vai deixar de ser um ditongo, né? Eu já não sei. Faltei nessas aulas. É, ditongo. Mas aqui, tipo, eles realmente tendem a falar mais simples. Por exemplo, eles não falam as vogais praticamente. Assim, você pede para um português falar de frente e diferente. Pra eles é igual. É de frente, é a mesma de frente. Coisa. É verdade. De frente, de frente. É verdade. Porque eles vão com menos vogais. Falar menos vogais. Então vai fazer um ano que você tá em Portugal. Você mudou pra Portugal, saiu do Brasil. Exatamente. Quando sair esse podcast, deixa eu ver. Vai fazer, quase um ano. Vai sair dia 12. E dia 17 eu faço um ano aqui. A gente tá gravando no dia 6 de abril, véspera do meu aniversário de 5 anos de casamento com a Sara. Olha aí, Mateus. Quem diria, hein? Passa muito rápido, cara. Pois, eu tava até vendo as fotos aqui que o Facebook me lembrou. Da viagem. Verdade. Foi da Confraria Rio de Janeiro. Confraria Rio de Janeiro, olha aí, várias lembranças. Tá aí, ó, uma coisa que eu mudei. Mudei da friend zone pra me tornar o amor da vida da Sara. Olha, essa não é uma mudança fácil, hein? Conheço gente que... Inclusive tem no barquinho sobre esse assunto aí, tá? Vale a pena vocês procurarem no feed aí. Não, e o Thiago mudou também, né? Mudei do Rio pra Minas Gerais com a Sara. A gente teve uma pandemia. É sempre importante lembrar que a gente passou por uma pandemia, né, cara? Eu mudei pra cá faltando 15 dias
para ser decretado pro apocalipse, lockdown né? aqui em BH. 15 dias pro 15 apocalipse. dias. A gente mudou no dia 28 de fevereiro, que foi Caramba, meu. terça-feira de carnaval. Aí 15 dias depois, no dia 13 ou 14 de março, quer dizer, foi decretado o lockdown aqui em BH. Caramba. E aí, meu amigo, a situação foi complicada, né? Aí foram os 2 próximos anos dentro de casa, trancados, tendo mudado de cidade, né, do Rio, trocado o Rio por BH, mas enfrentando a pandemia. Cara, é uma situação muito louca, porque teve gente que mudou, tem um casal de amigos aqui que mudou pra Portugal, do Brasil, durante, tipo, 2020 pro final de 2020 e tal, mas você já consegue se planejar pra aquela situação, né? Tipo, você sabe que já tá em lockdown, que vai ter várias restrições e tal, e eles já sabiam e já vieram preparados pra isso. Mas, tipo, vocês se mudaram sem ter essa ideia, né? De que ia fechar tudo, não ia poder ver família e tal. Exato. Já tinha aquela... Enfim, como que aconteceu, né? A gente veio pra cá porque a Sara recebeu uma oportunidade de emprego pra trabalhar aqui em BH. E a gente tava querendo sair do Rio, a gente sempre falava disso, só que a gente nunca pensou assim, vai ser agora, tal, não sei o quê. Uma vez a gente até se encontrou lá em Campinas e a gente até, no almoço a gente até falou sobre isso. Não sei se você lembra. Lembro. Você, o Pedro. A gente falou, se tivesse uma oportunidade de vir pra cá, tal, a gente viria, mudar pro interior de São Paulo, queria sair do Rio de qualquer jeito. Aí, beleza, pintou a oportunidade, a Sara fez um processo seletivo, passou e a empresa deu 30 dias pra gente mudar. Então foi aquele negócio assim, ou vai ou racha, né? E aí a gente decidiu, tipo, no imaginário das pessoas, não existiriam 2 anos de pandemia. Uhum. Então a gente não tinha como colocar isso na balança na hora de tomar a decisão de mudar, entendeu? E aí foi isso, cara. A gente veio, fizemos a mudança com as nossas 2 cachorras, a Life e a Hope, e estamos aí. Nesses 3 anos aí. 3 anos já, né? Agora. É mesmo, também faz praticamente 3 anos também. Caramba, que loucura, meu. E vocês adaptaram bem aí, assim, que mudaram? Quer dizer, né, com essa loucura de pandemia, não tem nem muito... Então, a gente ficou um bom tempo preso dentro de casa. Em alguns momentos, assim, a gente aproveitava, tipo, o carnaval de 2021, a gente foi pro mato, né? A gente alugou um Airbnb lá na Serra do Cipó, que fica uns 100 quilômetros daqui, um pouco menos talvez. Alugamos lá e passamos o carnaval lá, dentro do mato lá, sozinhos, né? Só a gente, com as 2 cachorras e mais ninguém. E aí, aos poucos foi reabrindo e a gente foi se adaptando. Mas assim, a mudança foi muito boa porque, como eu falei, a gente queria sair do Rio, né? E BH é completamente diferente do Rio de Janeiro. Completamente. Como a gente falou no início, é um outro país, cara. Assim, é uma cultura completamente diferente. As pessoas são mais calmas, a cidade é mais organizada. O clima é muito mais tranquilo, é muito menos calor. No inverno faz aquele friozinho gostoso, chega a fazer uns 7 graus de noite, 8 graus de noite, dá pra dormir gostosinho. No verão a gente não fica se pingando de suor igual no Rio. Então foi uma mudança muito boa. A única coisa ruim foi deixar os amigos e a igreja que a gente estava congregando lá no Rio, né? A IP Carioca, inclusive um abraço pro pessoal de lá que estiver ouvindo a gente. E é isso, veio pra cá sozinho, né? Sem ninguém. Então foi meio que na cara, na coragem, assim. Meio doido. Mas fica a 430 quilômetros. Pega o carro aqui, em 5 horas e meia, 6 horas tá lá. E você, que foi pra Portugal? Qual foi o motivo de você? Era meio assim também, pô. Eu queria sair do Brasil. Só que era um pouco mais abrangente. Não era só sair de um estado, né? Era sair do Brasil e... Mas não é só questão de que o Brasil tá ruim, todo mundo sabe, etc. Mas a gente tava bem, a gente tinha uns trabalhos... Nossos trabalhos eram bons, ganhava bom dinheiro. Era mais a questão de querer mesmo ter uma experiência fora e, tipo assim, né? Todo mundo sabe que ninguém tá ficando mais novo, né? Então chegou aquele momento que a gente ficava conversando sempre, vamos, e é agora ou nunca, porque se não for agora, já era. Então surgiu oportunidade não, né? Eu fui atrás, o que eu já falei aqui. Que eu mandei currículo, eu comecei a ver as empresas, eu que fui atrás. E deu certo. Ali uma empresa me contratou e mudamos, né? Não foi até um processo assim, levou alguns meses, porque eu comecei a trabalhar remoto. O bom da pandemia, né?
Lógico, a pandemia foi ruim, várias coisas, as pessoas morreram, mas o bom é que do trabalho de TI, por exemplo, praticamente todas as empresas aderiram 100% remoto. Então eu comecei assim, comecei a trabalhar do Brasil pra cá e depois de alguns meses eu fiz a mudança, até sair documentação também, tudo isso visto. Fizemos a mudança, também trouxemos o nosso cão. Aqui é cão, né? Não é cachorro, não. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Chamou de cão, nosso cão. Viemos com o cão. O cão foi junto com vocês. O nosso cão. O Charlie, né? Ele veio junto também. Acho que não sei se eu já falei aqui, mas, cara, foi uma loucura, porque nós pegamos ele, tipo, numa quinta-feira. E eu tava no meio de alguns processos seletivos, na verdade, um processo seletivo. Que eles já estavam semanas, assim, sem me falar nada. Eu falei, não deu certo e tal. Já nem tava com esperança. Aí na quinta-feira nós pegamos o Charlie. Na sexta-feira eu recebi o e-mail da proposta da empresa. Nem adaptando ainda, né? Tinha acabado de chegar. Então. E porque assim, com certeza, se eu recebesse o e-mail um dia antes de pegar ele, a gente não teria pego, né? Não ia querer, não é? Pô, mais uma burocracia pra viajar e tudo burocracia mais. E também, pô, mudança já é um estresse, né? Mudar de país, então. E aí, pô, deu certo, né? Deu certo a empresa, nós já tínhamos pego ele. Cachorro sortudo, hein? Pô, esse foi, viu? Porque eu falo pra ele às vezes, né? Ele não entende, eu acho, mas... Falou, por um dia você veio pra cá, cara. Por um dia. E veio mesmo. E é um trabalheira, né? Porque tem que... Bom, ele já veio com chip, né? Mas tem que pôr chip, aí dar vacina, aí fazer um teste da vacina, exame da vacina, mandar pra não sei aonde, fazer um monte de documento e tal, e pagar passagem à parte, pagar não sei o quê, e trazer ele no voo, numa caixinha. Putz, meu... Mas ele não foi na cabine? Foi na cabine. Ou ele foi no porão? Ele só cabine? A raça legal. Dele é Shih Tzu, né? Que é a raça tipo bulldog francês, essas coisas que tem o focinho achatado, né? Essa raça não pode no porão. Tem que ir na cabine. No porão. E o peso também, né? Porque a companhia aérea, ela tem um limite. Vocês foram de azul ou de TAP? De azul, TAP. né? De TAP, tá. A azul, por exemplo, tem... agora tá permitindo 10 quilos. O animal somado com a casinha, com caixinha, com o transporte, né? Caixinha de transporte. Então, animais um pouco maiores podem. O Charlie, eu acredito que deve ter o quê? 5, 6. Tá com 6 agora. 5? Então dá. Daria. Não, veio tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, né? O voo é zoado demais, né? E a gente pegou um voo... Mas ele fez xixi? Não fez nada, cara. Nada. Não? A gente até ficou preocupado, porque... Ele também não vai fazer, né? Tá ali onde ele dorme, né? Mas vocês fizeram a dietinha antes também, né? De não dar nada, 12 horas antes, ou não? Mais ou menos assim, né? A gente tentou dar alguma coisa e tal, mas assim, cara, na verdade, é um cachorro Shih Tzu, quem tem sabe que é um cachorro que dorme o dia inteiro, né? Ele dorme... Não, cachorro já dorme o dia inteiro, é normal. Então, e ele é assim, tipo, a gente vai dormir, sei lá, 10 horas, meia-noite, sei lá, ele vai acordar, cara, se deixar, ele dorme 12 horas direto, sabe? Mesmo aqui em casa. Caraca. Que bom, então, né? no voo, assim... É que foi assim, o ruim que tava primeiro ali na hora de embarcar, né? Já tem um tempo. Aí a gente até tentou pôr o tapetinho ali, ver se ele fazia, mas não vai de jeito nenhum. Aí depois a gente levou ele pro voo e tal. Aí depois chegou aqui, tentamos pôr o tapetinho também. Bicho, não, ele pega carro, vem pra cá. Ele só foi fazer xixi quando a gente chegou aqui em casa. Então ele ficou umas 14, umas 15 horas. Ficou se prendendo. Ficou se prendendo esse tempo todo. Então, mas assim, no geral, seguindo os procedimentos tudo certinho, foi tranquilo de vir. E não tem como, né? Não sei como que alguém considera um trazer, né? Imagino vocês aí, principalmente a Sara, né? A Sara ama tanto animais que casou com um, exatamente. Né? Ainda bem que você adiantou a piada. Então, não tem jeito, né? Isso. Mudar sem os bichos. Né? É a Sara cuidando de bichos e o Pedro matando ele. É assim. Aí ele já ia fazer aqui, não é matando, é que... Não é matando, é pelo bem da ciência. A gente só dá uma injeção que queria 3 braços no camundongo. O camundongo fica com a 4ª orelha. Enfim, é isso. Só botar uma orelha no camundongo.
mas não dá. Mas também, cara, eu acho que pra quem faz essas mudanças e tal, eu acho que o animal também ajuda, né? Nesse sentido. Ajuda muito, com certeza. E na pandemia, então, cara, aí assim, a Sara veio trabalhar de home office, né? Elas fazem muita companhia pra gente e elas também ajudam a gente a ter uma rotina, isso é muito bom. Porque você, querendo ou não, você tendo uma rotina, você cria disciplina, né? Sim. E aí você consegue, né, ter uma responsabilidade, né? E ajuda a mente, né? Também, com certeza. E acho que essa questão da companhia, né, é muito importante, né? Por exemplo, quando a gente veio pra cá, bom, a Elo trabalhava no Brasil, trabalhava no SUS, né? Pra quem gosta aí da hashtag, que é Viva o SUS, né? Cara, assim, era uma loucura de atendimento, né? Dia que ela atendia, sei lá, 50 pacientes, assim, né? Um plantão de 12 horas. E era aquela coisa, ela tava estressada pra caramba, tal, muito na pilha, assim. E quando nós mudamos pra cá, tipo, ela não tá trabalhando e tá ainda fazendo processo, tal, pra validar diploma, que demora. E aí ela ficou numa rotina assim, sem ter o trabalho, né? Claro, teve a questão da casa, cuidar, organizar, principalmente o começo, né? Mas eu acho que o Charlie, nesse sentido, também ajudou nessa questão da rotina, né? De levar pra passear, dar comida, e o cuidado, e banho. E, tipo, no Brasil, a gente levava toda semana ele no pet shop, né? Pra tomar banho. Aqui já não dá não, porque... Passou a dar banho, né? Porque, meu, a grana aqui não dá não. Não, aqui já não dá, pô. Aqui a gente dá banho nas duas toda semana, cara. É isso, no box aqui do apartamento aqui, às vezes ali fora na área privativa, quando tá sol, mas é assim, cara. Se for toda semana levar as duas no pet shop, e elas também não estão acostumadas também, não são vira-latas, né? Então, vira-lata não acostuma com pet shop, não. Não acostuma. É cachorro de pobre, né? Cachorro de rico. Né? Esse tal de Cheetos aí que vocês têm aí. Aí, ó. Tá, viu? Confirmou. Lá. Cara, o problema maior dele é que quem já viu foto aí, você pode ver no meu Instagram, sei lá. Ele é muito peludo, né? Pelo longo. Então, o problema não é dar banho só. O problema é secar. Tipo, a Elo dá banho e depois fica uma hora, mais de uma hora e meia, secando o bicho, né? Pô, imagino. E aqui eu já sei como é que é secar. As duas são de pelo curto, né? São vira-latas, as duas. Então. Já tem... Demora já. Então, aí... Eu imagino ele como é que deve ser. Que loucura. Quem diria? O Matheus virou pai de pet, gente. Olha isso. Nada, cara. Não sou pai de cachorro nenhum. A Elo quer ser mãe dele, mas eu não sou pai, não. Você conversa com ele de vez em quando? Você falou? Não, conversa. Tem que conversar, né? Tem que ver se ele aprende alguma coisa. Fica ensinando a música do Peludinho do Chaves pra ele. Aprendeu ainda não. Falar em Peludinho, eu abri um parênteses aqui. Você viu que lançaram na internet aí um Miguelito? Lançaram não, né? Foi um programa aí, uma cópia que a Rede TV fez de Chaves. Miguelito. Não vi, não. Depois procure aí no YouTube. Não quero nem ver, antes cara. só tinha as vinhetas de abertura. Cara, é uma cópia, assim, cópia total. Eu não quero nem ver. E aí um filho, neto de um dos caras que participava, achou umas fitas e botou, sei lá, uns 5 episódios na internet. Mano, é muito bizarro, cara. Muito bizarro. É bizarro, assim, de mal feito. E sem graça, né? Putz, tanto é que os caras gravaram 20 episódios e 5 é o que eles conseguiram passar, o resto cancelar. Graças a Deus, né? É ruim mesmo. Graças a Deus. Mas fica a referência aí, depois procurem Miguelito no YouTube. Então, mas voltando ao animal, né? Não o Thiago, mas foi bem importante, assim. Acho que quem tá numa mudança, assim, bem grande, acho que vale a pena. E também na questão da pandemia ele ajudou também bastante, assim. Principalmente pra Elo, a gente ali distrair também, né? Foi importante mesmo. Pra gente também. As duas tinham 2 anos quando a gente mudou, né? Nossa, só 2 anos? Elas têm 5 agora, né? E elas já acostumaram com a casa do Rio lá, né? Conheciam, enfim.
E quando vieram pra cá, e elas são super tranquilas, cara. Acostumaram com a casa aqui. A gente normalmente, quando a gente aluga bastante Airbnb aqui por perto. Já fomos em vários lugares com elas aqui. E elas sempre se dão bem, assim, não dão trabalho mesmo. Sabe, assim, elas têm já o lugar certinho. Qualquer casa que a gente for, a gente estabelece o canto do xixi e elas já sabem que ali é o lugar delas fazerem. Enfim, quando a casa tem uma parte externa, elas já separam um lugar da parte externa específico pra elas, pra aquilo. É muito maneiro isso. E acredito que essa mudança tenha ajudado, e o fato da gente sair bastante com elas, assim, pra outras casas, né? Alugar Airbnb e tudo mais, ajuda bastante elas terem essa adaptatividade, vamos dizer assim. Isso é bom mesmo. O Charlie a gente ensinou, assim, essa raça também é um dos mais teimosos e preguiçosos, ou burro, não sei exatamente. Mas a gente demora pra ensinar qualquer coisa. Então a gente demorou, a gente ficava ali todo dia ensinando ele a fazer xixi certo no tapetinho e tal. E aprendeu. Então hoje, tipo, o bom é isso. A gente também aluga uns Airbnb, vai pros lugares assim, já põe o tapetinho ali, ele já sabe o que tem que fazer. E tranquilo, não precisa nem se preocupar. A gente pode sair, tipo, deixar ele, largar ele lá e sair. Às vezes vai pra algum lugar, num restaurante que não tem área externa, né? Porque aqui no Brasil acho que também. Mas aqui cachorro é só em área externa, né? Pet friendly. Não exatamente, né? Porque aqui o ruim da área externa aqui é que pode fumar, né? Nos restaurantes, então... entendi. Tá. E o pessoal tem o hábito de fumar aqui no Brasil é bem pouco, né? A diferença do Brasil pra Europa é gigante. O pessoal que fuma porque não fuma. Não, aqui, putz, enche o saco. Aqui em BH agora, existiu uma lei desde, acho que da década de 70, que animais não podiam ficar em área de alimentação, em lugar nenhum. Restaurante, tal, não podia ter animal. Aí agora, tem coisa de 2 meses, a prefeitura revogou a lei, fez uma nova autorizando e dando liberalidade pro estabelecimento, né? O estabelecimento é que decide se pode, se não pode. Shopping e tudo mais, né? Do cachorro poder entrar em área de alimentação, por exemplo. Então, agora tá bem mais... E assim, BH é bem mais pet friendly do que o Rio de Janeiro. Aqui os shoppings, praticamente todos, você pode ir com cachorro, não tem problema. Lá no Rio era bem difícil, assim. Agora, talvez, eu acho que tá começando a liberar. Mas até antes, quando a gente morava lá, era assim, principalmente na área que a gente morava, que era a Zona Norte, que era o subúrbio, os shoppings não aceitavam o cachorro, entendeu? Não podia ir com o cachorro pro shopping tranquilo. E aqui, qualquer lugar que você vai, qualquer shopping que você vai, você pode ir com o cachorro tranquilo. Eu até noto que no Brasil, a gente tem a sensação que era mais pet friendly, né? Dos lugares e tal, já tava mais avançado nisso. Aqui a diferença é que aqui eles têm muito cachorro grande, né? Aqui os cachorros, a maioria é grande. Então, realmente, a pessoa não leva, sabe? Não levaria pra um lugar porque, cachorro grande é mais difícil, né? Agora, no Brasil, não. Tinha muito cachorro pequeno, tipo Shih Tzu, era febre, né? E esses cachorros menores e tal, que todo mundo já tava levando pra shopping e tal. Aqui tem alguns shoppings que ainda não pode. Outros podem, mas a área de alimentação de shopping, a área de restauração, que a gente chama. A hora de... restauração mesmo? Restauração. Chega lá, tem uma irmã orando por você. Nossa. Meu pai, abençoa meu pai. Esses irmãos que chegaram que agora deu uma restauração sobre eles. O que é esse sotaque? Sei lá, língua estranha. É língua estranha. Mas a área de restauração aqui não pode mesmo. E restaurantes só nessa área de fora, né? Na esplanada, né? Que chama aqui. Que louco. Agora é o seguinte. Vocês foram pra Europa. E aí, pertinho de vários lugares que a gente quer visitar, as pessoas que são aqui do Brasil. Essa mudança ajudou a conhecer outros lugares, a passear? Aí dentro de Portugal mesmo? Cara, ajuda muito, né? Porque, assim, a gente tá aqui 1 ano, né? Então... E também Não, mas já conheceram muitos lugares. Já, assim, Portugal bastante. Portugal, Tem vídeos pra provar, tem vlog.
Portugal já conhecemos bastante já. Agora, países fora que a gente foi Espanha, né? Espanha tá aqui do lado, né? Pega o carro, 3 horas tá na Espanha. Menos que isso, né? Depender do lugar. Fomos pra França. Por enquanto foi isso. É que também a grana, né? Então, tudo precisa de grana, né? Então... Paris mesmo, né? Paris, é. Mas foram de carro? Não, avião. Ó, famosa low cost. Ryanair? Cara... Melhor coisa, né? Melhor assim, né? Matheus, pelo amor de Deus. Cara, os caras... Se eu moro em Portugal... tem um amigo, colega de trabalho, o Rafael, o Castilho, que ele mora em Portugal, e ele namora uma menina da Suíça. Caramba. Uma portuguesa que mora na Suíça. O cara fica rodando, cara, a Europa de low cost. É isso aí. É trabalho nos melhores destinos. Tipo, a gente foi pra França, acho que tava uma promoção, tipo, 30 euros a ida e volta. Então, assim, é possível, só que assim, tipo, vá preparado, porque low cost você leva a mochila e só, não pode nem a mulher levar uma bolsinha, assim, de... É só a mochila, se não couber dentro da mochila, não leva. Não, você pode pagar, né? Sim. Você pode pagar a parte, uma mala de 10 quilos pra levar na cabine. É que aí você começa a pagar a parte, aí já vale a pena ir pra outra, né? Voar com a TAP, né? Já voa com outra. Mas, tipo assim, o banco, tipo, não é nem forrado, sabe? Parece de plasticão, assim, o banco. Mas... o avião todo cheio todo envelopado com propaganda, né? Não, o pior, cara. Parece um ônibus. O pior, não, assim, é surreal. Cara, fiquei com dó, porque durante o voo, eles têm que vender os produtos do avião. E não é que nem, tipo... aqui no Brasil teve a Webjet, né? Você não lembra? Sim. Pô, era assim. Mas era tipo assim, bom, eu não voei desse daí, mas tipo assim, o cara apresenta, tem aqui, agora vai passar o carrinho de perfume, sei lá, pronto. Aqui não, cara, é o voo inteiro. Ele fica lá na frente lá. Olha, agora tá com promoção de perfume, não sei o quê. E não sei o que lá. Mesmo, eu nunca voei Ryanair, não. Nunca tive essa experiência. Eu já voei com outras low costs na Europa, mas a Ryanair nunca. Assim, ele ficou, agora Caraca, isso. Agora, quem quiser comida, não sei o que lá, não sei o que tem. E tá com promoção no perfume tal, que é muito bom. E também, agora sim, vamos ver, eu vou mostrar pra vocês a raspadinha. Raspadinha, sem brincadeira. Vendia raspadinha aquela de prêmio, sabe? Sabe o que é, né? Vendia raspadinha, cara. Lá no Rio tem a raspadinha do Rio. Você raspa lá, aí ganha outra raspadinha. E ele ficou uma meia hora tentando vender esse negócio aí, cara. Acho que ele ganha comissão, sei lá. Deve ter meta, deve ter incentivo, comissão, alguma coisa assim, cara. Fiquei com dó. Mas é porque, assim, pra quem não conhece como funciona a aviação, essas empresas low cost, né, que são as empresas de baixo custo, elas vendem a passagem, só a passagem, e elas se comprometem a te levar do ponto A ao ponto B. Só. Então, o que você tá pagando com aquele valor baixíssimo é só o seu transporte do ponto A ao ponto B. Qualquer outra coisa que você qualquer outro serviço que você queira adicionar à sua experiência, vai ser cobrado. E isso é uma maneira delas rentabilizarem, né, delas monetizarem em cima do serviço que elas prestam. Então a Ryanair é a mais famosa, a low cost mais famosa do mundo, é da Irlanda e voa para mais de 200 destinos na Europa. E quem for para a Europa, inclusive, fica a dica, né? Você voar, vai conhecer a Europa, vai para um país, vê lá se tem voo da Ryanair e de repente compra lá uma passagem para ir para um outro país próximo, pagando bem baratinho. Vale a pena fazer isso aí também. E o bom é que, tipo, é um voo... Bom, se for dentro aqui dos países Schengen, lá do acordo Schengen, né? Você ir de um país para outro é como se fosse um voo entre estados no Brasil, né? Não tem imigração, não pede documento, praticamente só fazer o embarque ali, mas, tipo, você entra no aeroporto, praticamente já vai ali pros voos domésticos. Então é mais rápido, né? Tipo, você pode chegar, sei lá, 1h e meia antes do embarque do voo, né? E também você não precisa chegar lá no outro país, faz imigração, não sei o que lá, não sei o que tem, não. Chegou lá, você já desembarca e vai embora, assim. Então é mais rápido também, tem esse lance, que é até meio esquisito, assim, né? Quando a gente for pra França lá, você chega... Mano, ninguém vai pedir documento, nada. Não tem, é muito tranquilo, viu? A Europa é maravilhosa. Trem também vale muito a pena andar de trem entre os países da Europa. E trem é o melhor que você chega lá no horário praticamente 10 minutos antes, sai
já desce lá onde você quer. Isso aí. E pode levar uma mala tranquila, né? Não leva uma mala gigante, porque senão você vai ter problema pra se locomover. Mas uma mochila grande dá pra levar tranquilo. Foi o que a gente fez da última vez que a gente foi, né? Foram de trem. A gente andou de trem a Europa toda, 5 países de trem. E foi uma loucura, assim, muito bom. A gente pegou, quando a gente foi em abril, a gente chegou por Paris e aí fomos pra Praga, na República Tcheca, né? Aí a gente foi de low cost. Chegamos em Paris, pegamos o low cost pra República Tcheca, Transavia, sei lá como é que fala o nome da empresa. Mas é uma low cost, e aí na passagem dava direito a uma bagagem de cabine, além da bolsa. Mas também você vai como? Eu fui com a minha mochila de 40 litros, torcendo pra ninguém implicar, né? Porque tem aquele negócio do pessoal colocar naquele medidor lá, né? Mas aí foi super tranquilo, assim, não teve problema nenhum. Eu e a Sara, nós dois, cada um com um mochilão de 40 litros, mais uma mochila de mão, e conseguimos embarcar lá. Foi realmente um mochilão foi até uma mesmo, experiência... né? Mochilão. Foi totalmente mochilão. Totalmente mochilão. E foi até uma experiência interessante, porque a gente entrou no voo, e aí, como é low cost, você não paga, você vai no lugar onde o sistema te colocar, né? Ou você paga a parte no seu lugar. Aí a gente sentou ali na fileira 5 ou 6, e aí ficamos meio corredor, né? Nós dois. Aí o avião tava enchendo e nada de chegar a pessoa que tava na janela. Aí, quando chegou a pessoa da janela, a gente foi dar espaço pra pessoa passar. Aí a menina foi e falou, não, pode ficar na janela, eu fico no corredor aqui mesmo. E aí falou em português, de Portugal. Era portuguesa ela. Não te preocupe, Na verdade, ela começou a falar em inglês, aí percebeu que a gente era brasileiro, aí começou a falar em português com a gente. Aí eu fui pra janela, fiquei na janela. Aí, poxa, obrigado e tal. Ela, não, sem problema. Eu acho que ela pagou, cara, pela passagem, pelo lugar na janela e deixou a gente ir. Olha. Na janela. Foi legal, foi bacana a situação. Esses dias tava alguém discutindo na internet, sei lá, porque, tipo, gente em voo que voa assim, né, que você é low cost e tal, você não escolhe lugar. Aí, às vezes, você tá em casal, você quer pedir, assim, pode trocar e tal. Cara, teve uma galera que falando que, eu paguei mais caro e dane-se a pessoa que quer trocar, que, sabe, não tô nem aí. Se você quisesse, pagasse mais caro, mano, assim, tipo, acho que não... Primeiro, né, perguntar se quer trocar, qual que é o problema? Se não quiser, fala que não. Não, pronto. Problema nenhum. Se não quiser, fala que não. Isso aí, eu acho que é só isso, né? Agora a pessoa revoltadíssima. Não, mas assim, eu não teria coragem de chegar pra uma pessoa que tá na janela e pedir pra sentar no lugar dela. Eu não teria essa coragem. Eu também não. Tipo... Porque quando a gente reserva o lugar, a gente reserva o nosso lugar um do lado do outro, né? Tem até um macete pra conseguir a fileira inteira só pra vocês dois, né? Você quer reservar a janela e corredor e deixar o assento do meio vazio. Mas todas as empresas hoje estão cobrando pra você reservar. Então aí, por exemplo, a pessoa vai chegar pra sentar no meio de vocês dois, que você fala, não, senta aqui no corredor, que eu vou Quem vai querer viajar na poltrona do meio? Qual é o espírito de porco que vai querer viajar na poltrona do meio, né? Se você oferecer o corredor pra pessoa, a pessoa vai sentar no corredor. No mínimo, ela vai ser um macete. Você oferece janela também, sei lá. Isso, não quero no corredor. Não quero no corredor. Não, então senta na janela aqui. Aí tá, a pessoa vai na janela. Não, eu quero viajar aqui no meio. Ficar no meio de vocês dois, segurando vela. É muito espírito de porco. Mas enfim, fica aí a dica, inclusive, pra quem for viajar. Se a empresa permitir reservar assento, ou se você quiser pagar pra reservar assento, reserva do meio, reserva corredor e janela e deixa do meio ali, que aí a chance de, quando a pessoa for reservar lá, ela vê aquela, tem essa fileira que não quero viajar no meio, vou procurar outra fileira que tenha ou janela ou corredor, entendeu? A dica aí, fica a dica aí. Eu acho que eu prefiro corredor do que janela, porque, pra você ir no banheiro... Depende do voo, se for voo longo, eu prefiro. Se for voo curto... Eu sempre prefiro janela. Eu sempre prefiro janela. Minha bexiga é pequena. Sou velha, né? Não, cara. Eu sempre tenho que ficar olhando o que tá acontecendo, cara, que eu sou apaixonado, velho. Pô, eu tenho que tirar foto, tenho que fazer vídeo. Tem jeito não, cara. Eu já passei disso. Eu deixo a Elô sempre, ela aí, porque ela gosta ali da janela. Não. Calma. Quando tem, mas eu não faço questão, né? Eu tô com a Sara, dona Sara é dona do meu coração e da janela também, pô. Mas aí, pô, você debruçar sobre a sua esposa pra tirar uma foto ou fazer o vídeo, tem problema nenhum, né? Até um pretexto também. Pretexto pra quê? Não vou.
Ué, pra se debruçar sobre sua esposa. Ai. Com boas intenções, gente. Vocês não vão Nossa. pensar besteira, pelo amor de Deus, não. Eu, hein? Avião, pô. Até porque é uma lata de sardinha, né? Os aviões hoje. Pois é, enfim. A Ryanair é apertado também, nesse sentido, muito apertado. Você, aqui, por exemplo, depois que a gente mudou, a gente visitou algumas cidades do entorno aqui. E BH, por exemplo, é muito bom pra isso. Quem viajar aqui pra BH, inclui no roteiro conhecer as cidades do entorno. Porque assim, num raio de 100 quilômetros, você tem várias cidades históricas incríveis, tipo Tiradentes, Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, Brumadinho, Santa Luzia, Jaboticatubas e a Serra do Cipó. Que são áreas, assim, bem lindas, cara. Assim, natureza exuberante, cachoeiras, lugares pra você relaxar incríveis. E o melhor de tudo, né? Pra compensar, a comida maravilhosa de Minas. Que assim, cara... Tipo, não tem aquela piada de... na Rússia, montanha russa se chama só montanha? Então, em Minas, comida mineira chama só comida. Hoje, eu tô até vendo no restaurante. Hoje temos comida. Comida. E é muito bom, cara, porque assim, eu como aqui perto de casa, achei um restaurante excelente, excelente. Comidinha boa, mineira em panelinha de barro, servida em panelinha de barro. Aí eu vou lá, meu almoço, eu vou lá, compro uma quentinha lá, custa R$13,50, Matheus. Caramba, barato, hein? Cara, tu se serve a quentinha e tal, é óbvio que, pô, você não vai... Tem duas quentinhas, tem a de R$13,50 e tem a de 15, que é um pouco maior. Pô, que isso, cara, comida boa. Segunda-feira tem frango com quiabo, toda segunda tem frango com quiabo. Toda sexta-feira tem feijoada. Quinta-feira é dia de feijão feijoada com couve. Cara, Minas é outro país mesmo, né? No Rio também, sexta-feira é feriado. É, feijoada? Não, São Paulo era quarta. Sim, pô. Quarta e sábado. Eu nunca entendi isso, cara. mas Feijoada quarta-feira, no meio da semana. Tu tá trabalhando, aí você vai lá no restaurante, come feijoada. Gente, quem já comeu feijoada sabe o que dá vontade de fazer. Depois você come uma feijoada caprichada. Meu irmão, é berço, é rede, não tem o que fazer. Aí uma quarta-feira. Não, tem que ser numa sexta, que tá no final da semana. Tá certinho, pô. Você já relaxou. Acho que faz mais sentido tranquilo. Mesmo. Não faz mais sentido? Tá vendo? Sentido. É isso, cara. Eu tô falando, São Paulo não faz sentido, cara. São Paulo não faz sentido. São Paulo também, cara, qualquer dia de trabalho, né, meu amigo? Sexta, sábado, domingo, então tanto faz também. O povo tem lugar em São Paulo que até de madrugada você come feijoada, né? Caraca, aí 3 horas da manhã deu vontade de comer feijoada. Mesmo, cara. Em São Paulo, a cidade, né? Desejo de lactante. Mas é que a galera, tipo, muita gente sai do trabalho à noite, madrugada, e vai comer, pô. Que loucura. Tá doido. Faz sentido. Mas enfim, aí mas eu vou a lá, comida cara, é top, hein? Mineiro. Bom demais. Um purezinho. Aí tem torresmo. Cara, que sequinho, sabe, Matheus? Não tem um pinguinho de óleo. Torresmo bom, sequinho. Uma couvezinha com um ovinhozinho frito. Aqui o restaurante, que é praticamente do lado de casa, eu só atravesso a rua aqui, cara. Caramba. Aí custa R$13,50. Tá barato. Pô, em Brasil, é o preço do meu almoço. Em Campinas já não tinha mais marmita menos de 20, não tinha não. É muito barato, cara. A comida é deliciosa. Ainda tem o churrasco, caso você queira inserir, aí é um pouquinho mais caro, né? Vai encarecer um pouquinho mais, mas tem o churrasco lá se você quiser. Uma carnezinha de boi, como eles chamam aqui, boi. Eles chamam de boi, né? Eles não falam carne, eles falam boi. Boi? É boi, mesmo? Frango, Boi, frango. Tá certo. Mas tipo, que a gente fala carne, né? Carne todos e são frango, carne, né? Mas todos são carne, é verdade. Enfim, mas assim, cara. Aí a gente tava falando das cidades históricas, né? A gente conheceu praticamente todas, acho que eu não conhecia ainda. Agora a gente vai, né? Amanhã a gente vai pra uma outra cidade aqui perto também, chama Caetés. Não ouvi falar, não. Caetés aqui perto, a gente vai lá, alugamos um Airbnb, vamos passar o feriado, final de semana lá. E é isso, esse daqui é muito bom, cara. Tranquilo, assim, comparar com o Rio de Janeiro, então, realmente a sensação de ter saído, de ter ido para outro país, a menos de 500 quilômetros do Rio. E assim, é tranquilo, sabe? A Sara não dirigia no Rio, passou a dirigir aqui em BH.
apesar de ter muita ladeira. A cidade mesmo, é assim, pô. sobe e desce. Mas é muito tranquilo, sabe? À noite, você pode sair tranquilo. Não tem medo de ser assaltado no carro, alguém meter a mão dentro do teu carro, levar o celular. Não tem isso. Legal. Claro, assim... Tem que ficar Pelo menos esperto, na né? área onde a gente mora aqui, que é bem próximo do centro, né? A gente mora bem numa região bem central aqui. Mas acho que como todo Não lugar, sei. não dá pra dar bobeira, né? Ficar dando bobeira, lógico, exatamente. mas tranquilo. E assim, BH é infinitamente menor do que o Rio de Janeiro. Então, 15 minutos de carro, 20 minutos num horário normal, né? Não na hora de pico, mas no horário normal você já saiu da cidade. Você já tá na rodovia pra ir pro Rio, entendeu? Aham. No Rio, em 20 minutos, você não sai da Zona Norte. Tipo, não tem como. Primeira coisa legal, né? Quando você mora no lugar, tipo, eu já fui pra BH, mas fiquei pouco tempo e tal, não conheci nada em volta, né? Quando você mora, você consegue conhecer essas coisas que, pô, só quem mora mesmo pra saber, né? As cidades, tal, no entorno. E às vezes é mais legal do que só ficar na cidade grande, né? Verdade. Eu acho que é muito bom, cara. Assim, de todas as cidades históricas aqui perto, aqui eu recomendo, assim, pra você curtir mesmo é Ouro Preto. Ouro Preto já fui, da hora. Assim, é nível... Eu conheci algumas cidades lindas, medievais da Europa. E Ouro Preto, eu falo assim, eu coloco pau a pau com elas, tá ligado? No quesito, assim, história. Aham. No quesito de experiência, sabe? De você ir, de você conhecer uma parada que você fala, caraca, que maneiro conhecer isso, sabe? Que legal ter contato com uma cidade dessa, assim. Eu recomendei para europeus conhecer Ouro Preto, por exemplo, entendeu? Então, assim, é muito legal, cara, a cidade. É muito, muito boa. Bom, acho que um pouco da diferença é que, tipo, Portugal é uma grande Ouro Preto. Não, faz total sentido, né? Na verdade, graças a Portugal que Ouro Preto existe. né? Mas é assim, verdade. no sentido que, tipo, em Portugal, pelo menos, que é onde a gente conhece mais, toda cidade é cheia das coisas históricas, né? Você tá ali, tem um muro gigantesco, não sei o que, esse muro foi construído em 1100 e tanto, sabe? Tipo, você passa numa igreja, essa igreja foi construída no século XIV, século XV. Então tem muito, essa parte histórica é muito presente aqui, tipo, o tempo inteiro. Aqui em Porto nem se fala, né? Porto é fora da curva, porque tem igreja, inclusive, uma do lado da outra, né? Assim. Eu tenho vontade de conhecer, cara. Porto não fui ainda. Quando eu fui a Portugal, eu fui a Lisboa e ao Algarve. Mas não conheci. Agora eu tenho vontade de conhecer. Preciso conhecer o Porto. Bom, vem aí que, cara, tem coisa muito, muito legal aqui. Agora eu tenho hospedagem, Pô, a gente tem um quarto de hóspedes aqui, ó. Pode trazer. Tem a casinha do Charlie. Pode trazer as cachorras também pra ele brincar e pronto. Mas é isso, cara, assim, tem muita igreja, muita coisa histórica. Então, você tá andando na cidade o tempo inteiro, tem essas coisas assim. E eu acho que isso que é o bom de morar num lugar assim, né? Que tem muita coisa pra explorar. E fora, você falou, tipo, também aqui tem muita cidade em volta. Tem Braga, Guimarães, Aveiro mais pra baixo. Não, o que Portugal tem de... E aí perto de Porto, né? A quantidade de vilarejos. Muitos. Medievais mesmo. É muitos, incrível, eu acho. A que a gente foi no ano passado, que agora tem no verão, né? Porque verão aqui é outra história, né? Aqui, diferente do Brasil, as estações do ano são muito bem marcadas, né? Então agora que começou a esquentar, começa a ter os festivais, as festas. E tem uma aqui, que é em julho, que é em Santa Maria da Feira, que lá tem um castelo gigantesco, medieval, e tem uma feira medieval enorme, cara, enorme. Que, pra quem tá aqui em julho, nessa altura aqui aqui pro norte, né? Recomendo muito, porque é uma feira gigante, que tem encenação, tem peças, tem um monte de coisa. E comidas também, né? Comida, sem falar em comida, né? Comida então, aqui. Vai pro Porto, procura essas cidades do entorno. Vai pra Lisboa, vou dar uma dica. Não deixe de conhecer Sintra. Sintra é bom. Sintra é incrível. A única coisa de castelo, tosca... Lá é muito maneiro. Eu acho de Sintra aquele castelo lá do Palácio Qual da Pena. deles?
Aquele colorido. Por que tosco? Ah, bem toscão, né? Parece o Que isso, Castelo cara? Você Rá-Tim-Bum, achou? pô. Só porque ele é amarelo e vermelho? É, as cores esquisitas e tal. Pô, É que achei também, lindíssimo. assim, ele tava muito cheio quando a gente foi, então você já fica meio... A gente também, ó. A gente foi num dia, tava lotadaço e tava calor, Matheus, mas tava calor. A gente foi no inverno, a gente foi no verão, a gente foi em agosto, início de eu agosto, fui em agosto pensa. também. Cara, tava uns 45 graus. calorzão mesmo. E quem tá falando aqui é um carioca que tá acostumado a pegar 50. Mas é a diferente, vida né? Acho toda. que é um calor aqui mais seco, né? Mas... Cara, tava muito calor, mas eu achei lindíssimo. Nossa, muito lindo. Muito lindo. É que Muito assim, lindo, muito em lindo. Sintra, cara, tem uns parques ali. A Quinta da Regaleira é Quinta linda da Regaleira. também. Nossa, cara. Aí Vale muito a pena conhecer. tem uns muito 3 lindo, parques muito ali lindo. em Sintra que, meu, vale muito a pena conhecer. Muito a pena. Tem o Castelo dos Mouros, que é Castelo- no lado oposto, É que- do lado do... É que o dos Mouros é mais Palácio da legal você Pena. ver de fora, assim, né? Eu não fora, fui né? por dentro, mas o pessoal fala que por dentro não tem nada, é só a Então, eu ruína. também não fui, eu olhei só de fora. mesmo. e é bonito Também não entrei. mesmo. Aí a gente foi um dia, né? Foi bate e volta, Ah, a não gente teve tem que jeito, escolher é. qual palácio que a gente vai. Aí a gente escolheu ir no Palácio da Não, Pena. mas foi e o de lá. certo. E de lado você consegue ver, né? O Castelo dos Mouros é bem do lado ali. É. Não, Uma tem muita região coisa. bem linda, a cidade é muito bonita, tem muita coisa boa pra comer também lá. É. E ali... Você consegue andar E tranquilo. o entorno ali de Lisboa tem muita coisa, cara. Tem Óbidos, tem... a gente foi a outras cidades ali também. Meu, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas assim, de cidade eu conheci só visitando, né? Lisboa. Mas eu prefiro o Porto aqui. Eu acho que o Porto é tudo mais perto. Lisboa é Não, então. capital zona, assim, né? Você tem que pegar... Falei da minha experiência. Como eu falei, não conheci o Porto ainda, tenho muita vontade de conhecer. Quem conhece o Porto espero já me sabe que é surpreender. melhor. O Norte é melhor. É melhor. Acho que dessa experiência toda que a gente tá aqui, o bom é isso, né? De conhecer os lugares. E tá tudo muito próximo, assim, né? De fazer. Tipo, Lisboa é 3 horas daqui, né? Pega o carro, 3 horas, já tá ali, é rápido. E o Algarve, que é um pouquinho mais longe, né? Que é uns 6 horas, acho que dá. Mas de... Mais umas 2 horas a partir de Lisboa, 2 horas e meia. né? É isso. E eu também não gostei tanto do Algarve, assim. Porque acho que... Mas você foi ou não foi? A gente foi no Algarve. Foi? Não gostou do Algarve? Ah, cara, eu gostei, mas assim, não achei... Assim, lugares muito bonitos. Foi em Benagil? Não fui em Benagil. Fui em outro lugar. Mas é que eu não vi tudo, né? Eu sei disso. Mas pronto. É que eu acho que Brasil, em termos de praia, essas coisas, tem... É difícil de ganhar, mas o Algarve é diferentão, cara. Aquelas falésias são muito loucas, cara. É muito coisa de doido. Tem muita coisa bonita assim, Água natural. gelada pra caraca, então, meu Deus do nossa, céu. a gente foi em agosto e você tá morrendo de calor no fora. verão, velho. Você coloca Aí o pé quando você na entra- água, sobe um gelo assim. Você já Volta batendo, trincando os dentes. Você já volta, não dá pra entrar, não dá. Vamos ver. É verdade. Vamos ver esse ano se a gente consegue alguma coisa aqui, porque vai ser difícil. Esse ano dizem que vai Ai, fazer ai. muito calor, né? Mas, pô, acho que o bom é isso. Acho que a experiência nossa é mais essa. Que nem você falou de segurança e tal. A gente não sofria muito, né? Em Campinas que a gente morava, não morava na capital. Então também acho que Campinas é com certeza um pouco mais violento que BH aí. Mas mesmo assim não era nada absurdo. Tanto é que vários portugueses, quando fala que a gente veio do Brasil, veio por causa da segurança, né, tal. Aí fala... Porque Portugal também é um dos países mais seguros da Portugal Europa, né? Pouca gente sabe disso, inclusive. Se você para pensar assim, quando você fala Portugal, não sei o que mais. É um dos países mais seguros da Europa. Não tá se falando... É um dos países mais seguros da Acho que Europa. é o segundo Pensa ou nisso. terceiro, eu acho. Mas Segundo ou terceiro, exatamente. Aqui, tipo assim, o jornal fica passando notícia de acidente de carro. O carro invadiu porque não tem tanta... E foi o lugar que foi engraçado quando eu fui, né? Nunca tinha ido. Tava andando ali na região da Rua Augusta ali. Aí no hotel ficava lá, né? Aí quando a gente andando à noite, perto do elevador ali, Santa Justa. Augusta de Lisboa, né? Vou deixar claro, Quando né? Exatamente, gente, por favor. Sempre bom deixar claro. A Rua Augusta de Lisboa é a principal rua de Lisboa, né? A rua onde ficam as lojas de grife. Enfim. Aí a gente andando à noite ali por volta de 11 e pouca, 10 e meia, voltando de perambular pela cidade. Aí o cara começa... Aí daqui a pouco, quando a gente vira assim a esquina, o cara... Marihuana? Rachixe? Marihuana? Aí a Sara olha pra mim assim... Aí um carioca, imagina. Carioca, né?
Aí, caraca, aí apertamos o passo assim, viramos a rua, aí, caraca, amor, ele ofereceu droga pra gente? Sim, amor, ofereceu. Aí eu falei, meu Deus, será que é minha cara de brasileiro? Enfim, aí depois a gente descobriu, né, que em Portugal é liberado, né? Assim, é tipo que nem o Brasil. É que o Brasil ainda, acho que aquele que consome ainda pela lei pode ser preso, sei lá. Mas aqui não é crime, né? Não é criminalizado, esse é o lance. Então não é que nem, tipo, Holanda que vende na loja, sabe? Isso você não vai ver. E se o cara for pego vendendo, ele pode ser preso. Mas quem consome... Mas se ele for pego portando, não vai ter nada. Não vai ter nada, porque não é criminalizado. Então, tem bastante... Mas ao mesmo tempo, não existe crime em Portugal como existe o crime associado ao tráfico, como tem no Brasil, né? No Rio, por exemplo, não existe isso. Não. Aqui é bem mais leve, mas assim, tem muito consumo, assim. Nossa, tem lugares aqui que até irrita, né? Porque tem lugar que é tomado por... Você passa, é cheiro de marihuana. Cheiro de marihuana. Mas de resto, cara, Portugal é top. Comida top, Agora mudando de assunto drasticamente. E igreja, como é que foi a experiência de encontrar uma igreja? Sim, eu sei que teve a pandemia, né? A gente ficou em casa, enfim, sem poder congregar, sem poder ir à igreja, enfim, mas... E aí, como é que foi a experiência? Teve jeito, né? Tive que achar uma igreja e, assim, cara, a realidade aqui da Europa bom, pelo menos Portugal, né? Mas acho que o resto da Europa é igual. Poucas igrejas. A maioria, hoje, das igrejas evangélicas aqui é a maioria de imigrante, principalmente brasileiro. Meu, pra você ter uma ideia, acho que 2% da população é evangélico, né? Já dá pra ter uma noção que são poucas igrejas. As igrejas são pequenas. Igreja normal aqui, o tamanho é 20, 30 pessoas, 40. Esse é o tamanho normal. Algumas, eu conheço uma batista aqui, por exemplo, que tem 300 pessoas. A Hillsong, pelo nome, né, é maior, um pouco maior também, mas é, tipo, muito fora da curva. Então, a gente chegou... Mas pode chamar Hillsong aí? Não chama a música da colina, não? Mas pior, cara, que esse negócio de traduzir, acho que é coisa de anos 70, 80, sabia? Porque agora eles não traduzem mais nada. Tipo assim... Ah, tá. Mas o produto no mercado tem nome em português, não tem um nome normal. Não, cara. Por exemplo, rato porque é muito antigo, né? Mouse, né? É rato. Mas... Por exemplo, você vai pegar uma comida, você liga no restaurante e vai pegar comida. É takeaway. Eles falam takeaway. Uma plaquinha assim no lugar, take-away. Mas tá escrito em inglês, take Em inglês. Em português, take. Tá escrito em inglês. E falando, eles... Head and Shoulders. Como é que é o nome do shampoo Head and Shoulders aí? Não sei. Como que é Head and Shoulders? Não sei, cara. Eu uso Clear. Você sabe, claro que sabe. Eu uso Clear, pô. Como que é? Eu uso Clear. Mas não é Clear o nome do shampoo. É outro nome. Como que é o nome do Clear? É outro, não lembro. Como que é o nome, pô? Não lembro, pô. Mas é isso, ó, eles não traduzem mais tanto palavra, inclusive no vocabulário. Principalmente os mais jovens, né? Os mais jovens hoje, tem muito inglês, eles falam no meio, assim, palavra, né? Por exemplo, camisola, que na verdade que a gente no Brasil chama de camiseta, né? É t-shirt. Eles falam t-shirt. Ah, é? T-shirt. Os jovens, né? Os jovens. O mais velho vai chamar camisola mesmo. Daqui a pouco estão falando camiseta, que o Brasil tá influenciando muito Portugal. Bastante. O TikTok tá fazendo... Tá mudando o português de Portugal. Mas aqui, tipo, funk toca direto, cara. Molecada aqui... Imagino que eu até fico irritado com isso. Mas, cara, muita coisa de cultura, assim, eles estão pegando o Brasil. Mas esse lance de produto, coisa assim, inglesa, eles usam muito palavra em inglês mesmo. Agora louvor na igreja. Eu tava falando da igreja, né? Esqueci. Então, mas louvor na igreja, como é que é? Tipo, a música. Toca a música do Brasil. Cara... Existe uma inódia portuguesa ou não existe? Cara, o cantor cristão ali, a harpa cristã, não sei como é que chama. Cada um chama de um jeito, né? Nas igrejas. É o mesmo. É o mesmo que tem aqueles... Sabe aqueles
aqueles hinos lá, número 128. Não, tô ligado. Tô ligado. São os mesmos, é a mesma... Canta minha alma, canta o Senhor. Mas é canta minha alma, canta lógico, Senhori. Né? Senhori. É esse mesmo e tipo... Eu não sei, eu tô numa igreja que tem muitos idosos, né? Então é bastante tradicional a igreja que você vai. Não sim. tem música. Não tem música mais moderna. Tem, eles cantam umas músicas mais novas, mas tipo, os mais velhos gostam ali. Não é que gostam, né? Tipo, vai numa reunião que não tem o grupo de louvor. Aí eles pegam lá, vão cantar um hino 125, sabe? E canta aquele hino, né? É mais uma questão de costume mesmo. Mas nas igrejas, assim, os louvores são os mesmos que estão tocando no Brasil e tal. É que a minha, especificamente, é mais antiga, né? Eu sou aqui da Igreja Nazareno do Porto. E a ceia é feita com vinho do Porto? Então, né? Na Nazareno não pode, mas... Qual é, Matheus? Na Nazareno não pode, mas na Batista é. Eu fui lá, tomei o... É mesmo? Com vinho do Porto? Que delícia, né? hein? É bom mesmo. Nossa, que isso. O vinho do Porto é bom mesmo. Cara, eu tô aprendendo a tomar vinho aqui, cara. Era uma coisa... muito bom, que uma isso. Coisa impensável. Ó, gente, vinho em Portugal, vocês não sabem, é barato. É muito tipo, barato. É tipo 2 euros, tá ligado? 1 euro. Cara, tem 50, no mercado que vem numa caixinha... Você acha 50 centavos? Uma caixinha Tetra Pak. Um vinho que custa 99, bebi, é bom, 99 cara. cêntimos. Não é ruim não. Aí, pô, menos de 1 euro. Cara, caramba. Assim, o preço normal que a gente paga, tipo 3, 4 euros, até 5. A gente ficou olhando, né? Porque tem vinho assim, os melhorzinhos é o 8, 9. Que são ali uns intermediários bons. Aí aparece uma promoção no mercado, 3, 4 euros, pronto, já... esse quando mesmo. eu fui em 2018, eu achei a 1,80, 2, vinho bom, que subiu, né? Entrou pandemia, tudo guerra subiu, e tal, né? subiu tudo. Mas é barato, assim. E eu trouxe umas 3 garrafas de vinho muito bons, assim, daí de Portugal. Cara, tem restaurante que é mais barato tomar vinho do que tomar refrigerante. Que louco, né? Ou Muito suco, doido né? isso. Suco não é comum. Sumo, né? Que eles falam doido. sumo. Não é comum. Sumo. É verdade. Não é comum um restaurante sem querer no Brasil. Tem suco, não sei o que, não sei o que lá. Não, aqui é... E assim, igual eu falei daqui de Minas, sobre a culinária, Portugal, mesma coisa também, assim. Esse aqui é um lugar para você, um país para você ir, para você comer bem e assim, você não se assustar, porque tem país que tem a culinária muito bem desenvolvida, mas não tem muito, né, não tem muito a ver com o que a gente está acostumado a comer no Brasil, né? Não tem muito a ver com a nossa culinária. Já Portugal não, Portugal influenciou a nossa culinária, né? Então, você vai comer coisa muito boa, pô, cara, pelo amor de Deus, bacalhau. Pra quem gosta. Nossa. Eu não sou muito fã de bacalhau, não. Mas sabe uma coisa engraçada? Maravilhoso. Que o pessoal acha que Portugal é peixe, né? Mas aqui no norte, a comida mais comum é porco, né? Carne de porco. A mais comum aqui, tipo, agora começa o verão, daqui a pouco, começa as tascas aí no Porto, né? Que tem muito prato de porco, é verdade. Então começa muito... Já vi conteúdo disso no Melhores Destinos. Melhores Destinos. Como se... Tem que falar. Tem que falar, né? Tem que falar. Não, mas eu tô falando das tascas, é porque eu fiz conteúdo no Instagram disso, entendeu? E aqui agora começa a época que eles fazem... Nunca fui no Porto, mas eu sei. Fazem o porco ali, o leitão no rolete ali, um monte de lugar, cara. Põe o leitão lá e a galera vai e come lá o dia inteiro. Tem muito aqui. Então, a comida mais comum pra quem vir aqui pro norte, principalmente Porto, é a francesinha. Você tem que comer uma francesinha aqui. A quinta série. Mas é o pior que é verdade. Tipo assim, se tem um prato que tem... Explica como que é o prato, Matheus. Em todos os restaurantes é aqui do norte, é a francesinha. Explica como é. Que é um lanche, vamos dizer assim. Pra quem já comeu... eles vêm do croque madame, croque monsieur, não sei qual que é o francês aí. Por isso que chama francesinha, ele é a origem desses pratos aí, franceses. Que é um lanche, né? Pão de forma, né? Pão de forma, são várias camadas. E aí tem a camada que é linguiça, tem a camada que é uma carne, né? Carne de vaca, né? Tem aí mais linguiça, aí tem fiambre, né? Que é
Fiambre é o presunto, né? Presunto. E vai essas camadas, né? Então, pão, essas carnes e tal. E aí, por cima é queijo. Ele é envolto em queijo. E aí, depois coloca um molho, né? O que faz a diferença de uma francesinha para outra de sabor é o molho. Ou a qualidade também, mas o molho é o que muda porque não tem uma receita de molho, sabe? É aquelas coisas também no Brasil, né? Tipo, estrogonofe no Brasil. Tipo, cada um faz a sua receita, sabe? E todo mundo chama de estrogonofe. Cachorro quente. É, cachorro quente. Não chama, mas é diferente. Então, a francesinha é isso. O molho, principalmente. Aí cada um vai falar. Mas o molho vai vinho do Porto, vai cerveja, vai molho de tomate, vai um monte de coisa. E, e aí joga esse molho, tipo, o lanche ele fica nadando nesse molho, né? Como é que faz pra um cara que é da igreja do Nazareno comer a francesinha? Ah, não tem jeito, né? Tem que comer. Aí fica de banco. É, comer uma francesinha. Meu Deus do céu, cara. Não tem jeito. Tem jeito, cara. Mas, ó, essa é obrigatória, a francesinha. Veio pra cá. E o pastel de nata, que aqui não é pastel de Belém. Isso eu ia falar, pô. Não é pastel de Belém. Isso. É pastel de nata. O pastel de Belém, ele é específico de Belém. Especificamente não é Belém onde Jesus nasceu, né? Não é onde Jesus nasceu. Belém é um bairro de Lisboa. E lá nesse bairro tem uma fábrica de pastel de nata que... Lá em 1860 e alguma coisa, inventou uma receita para fazer pastel de nata e passou a se chamar pastel de Belém. Isso. E inclusive, se eu não me engano, é até... Como é que fala? Registrado, né? É, só lá que eles podem produzir mesmo. Só lá que pode fazer o pastel de Belém. Eu não posso pegar a receita, abrir aqui e vender pastel de Belém, não é? Assim, é um pastel de nata, só que é um pastel de nata daquela fábrica específica do século XIX... que vem de lá e assim, é muito gostoso. Eu já comi. Sinceramente. Eu fui lá, tem fila. Tem fila pra você comer. Só que assim, tá? A fila vai rápido. Se você chegar lá e tiver uma filona, pode ir porque vai rápido. Verdade. É boa. É, assim. Foi um lugar que eu descobri que, assim, muito engraçado. Tem uma placa na frente escrito assim. Na época, né, era um euro o pastel de Belém. Aí tava assim a placa. 1 euro. 10 euros. 20 euros. Portugal, cara. Portugal é assim. E se você perguntar se tem desconto, então, cara, não leste ali na placa? Cara, muito engraçado. Eu fiz português odeia esse negócio de desconto, né? Eu fiz um curso com um cara especialista de marketing digital. Ele era português, português, né? E ele ensinou o curso, ele ensinava você a rejeitar, a dar desconto. Não, tem um local específico que ele falando sobre precificação. Aí ele tava falando sobre assim, não dê desconto. Não dê desconto. Cara, ele enfatizou tanto isso. Eu fiquei, caraca, português, como é que pode, cara? É um negócio da cultura mesmo, louco. E assim, agora, sinceramente, tá? O pastel de Belém e o pastel de nata de um lugar bom aqui. Aqui no Porto, manteigaria e fábrica da nata. Particularmente... E tem em Lisboa também. Lisboa também é uma rede, né? No Time Out. Mas eu particularmente prefiro a fábrica da nata. Acho melhor. Então... Nunca provei. Então já anotei aqui. Quando eu for ao Porto, eu vou querer comer. A francesinha... Eu sou apaixonado. É um dos meus 12, mas das minhas sobremesas favoritas. Cara, pastel de nata. Pra mim virou, tipo assim, um negócio que... eu sempre que vou ali no centro, eu sempre como, sempre... Às vezes eu peço no Habib's, cara, pra você ter uma ideia. Nossa, de quanto desespero, eu como né? ou do Habib's, só pra você ver exatamente. É isso aí. Cara, que assim, é muito diferente. Porque a do Habib's vem molenga e tal. Aqui vem crocantezinho ali. Nossa, é bom demais. Com aquela canelinha, meio tostadinho, com aquela canelinha. Tostadinho. Nossa, meu Deus, que saudade. É bom, assim, a alimentação aqui é top, cara. Você come bem. E assim, outra coisa boa pra quem vem do Brasil é que você acha tudo que é comida do Brasil aqui. Você quer comer... Qualquer restaurante aí comer uma comida, você vai achar comida brasileira fácil. As comidas aqui também são normais pra gente, tipo frango, arroz, carne de porco. Só a carne vermelha aqui, né, não é muito desenvolvida. Então eu evito comprar carne vermelha em restaurante, porque mesmo que o cara é picanha, mas, cara, o sabor não é... E eles cortam a picanha assim, um bifinho fininho, assim, meio esquisito. Não... Fica fazendo economia, né, Matheus? Aí não dá.
Agora, aqui... Ô, pão de queijo, encontrar... hein? Esse eu tenho saudade, hein? Aqui tem pão de queijo. Doce de leite. Doce de leite, maravilhoso. Qualquer Qual que é o mercado melhor você vai aí, o aqui, doce de leite? qualquer mercado Você você acha? vai. Tem o Viçosa, que é muito bom. Viçosa é top. O Viçosa é bom. Cara, tem um monte, cara. Tem um monte. Queijo, caraca, queijo aqui é caro, tá? É caro. Mas, tipo, qualquer lugar que você for, você vai... Um mercado normal que você for, você vai encontrar um queijo bom. É muito bom, cara. Muito legal. E assim, no entorno aqui também tem a Serra da Canastra, né? Que tem os queijos mais premiados do mundo, né? Parece que ganhou agora, né? Tipo, um prêmio aí, foi o todo melhor ano, do mundo. todo ano ganha um prêmio lá, o melhor queijo do mundo, não sei o quê. E é caro pra caramba. Mas é uma delícia, cara. É muito bom. E assim, pão de queijo na estrada, tu vai viajar, para em uma dessas paradas de estrada aqui assim e pede um pão de queijo. Nossa, meu Deus do céu, é um melhor do que o outro, cara. Na estrada. É um melhor do que o outro. Tem daqui pro Rio, na estrada daqui pro Rio, tem chama O Pão de Queijo, o nome. Cara, o pão de queijo é maravilhoso de lá. Eu paro lá, toda vez eu paro, pego 2 pães de queijo e vou dirigindo e comendo. É muito bom, muito gostoso. E é caprichadão assim, ó. E custa barato, 2, 3 reais você come um pão de queijo caprichadaço mesmo, bitelão, como eles dizem aqui. Bitelão. E São e Paulo é fala gostoso e bitelão barato. também. Agora, igreja. Pra encontrar a igreja aqui que eu tinha te perguntado, né? Eu já vim do Rio com o desejo de congregar na Igreja Esperança, onde eu... Ah lá. Agora estou fazendo o curso de novos membros. Caramba, olha aí. 3 anos Vou me tornar depois. membro. Pandemia, né, filho? Poxa. Caramba, essa pandemia demorou. Mas a gente tava indo nos cultos, tal, não sei o quê. Aí vamos. Aí, tá, beleza. Entramos no curso de novos membros, vamos começar a... Que o pastor, pra quem não sabe, é o Guilherme de Carvalho, né? Você esqueceu de falar. E o Igor isso. Miguel. E assim, uma igreja super boa, graças a Deus. A gente já veio pra cá com o propósito de... Mas chegaram a ver outras ou nem... Direto lá. Então, sim, a igreja é muito boa. Já foi pro Labri? Tem que ir, né? É obrigatório lá. Tem muita vontade de ir. É obrigatório. Cara, o Guilherme de Carvalho coloca lá na fichinha ali, tem um item ali. Foi pro Labri. Tem muita vontade de ir, mas assim, a igreja é muito boa, sabe? Muito preocupada, assim, com a palavra. É muito organizada, sabe? Assim, bem preocupada mesmo de ser uma igreja referência, assim, na cidade. Uma igreja que você vê que a igreja, ela é relevante, sabe? Muito, muito bacana, assim. Eu tô achando muito legal a experiência de começar de novo, assim. Tá sendo agora, né, no curso de novos membros, né, que você começa a pegar lá os fundamentos da fé, sabe? Estudar o credo apostólico, estudar o fazer a catequese, né? Porque nessas igrejas aí tem que fazer catequese. E, então, o credo apostólico, a oração do Senhor e os 10 mandamentos. Aí, assim, pô, tá sendo super legal. Só é aceito depois, assim, como membro, depois consegue recitar. 37 anos de igreja e agora eu tô voltando. É muito legal ver isso, cara. Assim, tá sendo uma experiência muito, muito legal mesmo pra mim, assim. Muito bom. Cara, esse é um contraste com Portugal. Porque eu falei, aqui é muito pequeno, né? Então, você vai chegar, por exemplo, o Thiago e a Sara, que já são crente velho, né? Você vai chegar em qualquer igreja aqui, o pastor já vai te perguntar: mas o que o irmão fazia lá no Brasil? Não tem curso de novo membro, não tem nada. Na outra semana você já tá trabalhando. Mas eu já fui de outras igrejas e já aconteceu isso também, né? Depende muito que sua igreja da sua... menor, né? Igreja de... do tamanho da igreja, ou de repente até do contato que você tenha com as lideranças, a pessoa já te conhece, então, né, você já chega já... né, pulando etapas, vamos dizer assim. Mas eu acho muito legal essa parte, toda essa parte, sabe, de nivelar todo mundo, né, de você conhecer os fundamentos da sua fé, de você saber falar aquilo no que você crê, sabe? Isso é bem legal. Dar a razão da sua esperança, como diz Pedro, e que inclusive é o que norteia o discipulado lá da esperança. Essa questão de dar a razão da esperança. Eu tô exagerando um pouco, eu não sei as outras igrejas, né? Pelo menos aqui. Mas pelo menos a nossa lá, a realidade é que não tem muita gente, então quem chega, se já chega com uma bagagem e tal, igreja pequena. No Brasil mesmo, você vai pra uma igreja pequena, você vai acabar já se envolvendo logo de cara, assim.
não era nem o que a gente queria, porque uma questão de mudar país. A gente queria primeiro, você tem que aprender a cultura, né, do país, você tem que aprender a cultura do lugar, as pessoas e tal. Então a gente não queria nem envolver muito, mas, cara, você chega, até o Paulinho, ele conta um pouco disso também, quem já acompanha ele no Irmãos.com, que ele tá na Espanha. E a realidade é parecida, né? Você chega numa igreja menor, você já tem que chegar, já meio que ajudando, né? A gente tenta segurar o máximo possível, porque a gente sabe que precisa se adaptar ao país, tem outras questões envolvidas, mas tem que ir equilibrando ali as expectativas das pessoas e tal. E eu acho que isso que vocês estão fazendo é bom. Mas você já tá fazendo alguma coisa? Já tá algum ministério? Olha, dando aula, pregando? Ainda não? Eu, oficialmente, eu não sou membro da igreja, porque eu tenho... E tá falando de mim, mim. Mas é que o meu caso é diferente. O meu caso é diferente. Não é nada igual. Não. É porque eu tava terminando o processo lá no Brasil de... Eu não vou explicar em detalhes, porque é muito complicado. Mas você faz um processo para se tornar pastor... oficial. Pastorzinho Mateus. Eu já era pastor. O pessoal ordena qualquer um mesmo hoje em dia. Muitos anos. Não, todo ano eu renovo uma licença. E agora no Brasil eu terminei isso e eu não preciso mais renovar. Então eu tô terminando esse processo para poder transferir para cá já com esse processo pronto. Resumindo, é isso. Mas... legal. Então você vai ser pastor na igreja. Olha só. Não vou, não. Mas assim, o pastor lá, o pastor é um senhor de 78 anos. Caraca, 78? 78, cara. Meu Deus! Primeiro café. Quanto tempo que ele é pastor? Deve ter o quê? 50 anos de pastor? 50 anos, sei lá. 40 no mínimo. Que legal, cara. Só dessa igreja aqui ele tá há 20 anos, né? Então assim... Ele deve ter muita história pra contar, mano. Muita. E pra aprender com uma pessoa dessa era... Pô, imagina. Isso que eu acho maneiro. Isso que eu acho legal. Isso é legal. E ele é português, né? Um português já... com a cultura, que é também importante. Então, assim, a primeira conversa que eu tive com ele, assim, ele me chamou pra tomar um café, ele falou, irmão, então... Sabe que eu já tenho 78 anos, né? Não vou estar aqui pra sempre. Então, preciso preparar. Preciso preparar a igreja. Mandou essa pra você mesmo, Matheus? Mas, assim, ele é a pessoa que fala isso, mas ele é aquele cara que vai... morrer pregando lá, sabe? Porque ele não vai sair nunca do ministério. Tem amor mesmo pelo... Mas não tem esse negócio de jubilar, não? Tipo Assembleia de Deus, faz com o pastor, tipo, o pastor faz 50 anos, aí aposenta o pastor, jubila lá, e o cara... Não tem isso, fica lá encostado. Não tem porque... Algumas igrejas fazem, mas tipo... ele recebe o salário da igreja. Aqui a situação em Portugal é complicada, né? Tipo, a aposentadoria do pessoal aqui, o salário mínimo é 700, que já é muito ruim pra quem mora aqui. Nossa. Pra quem aposenta... Pra nível Europa é baixíssimo. É baixíssimo. E quem aposenta, tipo, ganha 300, 400, sabe? 500 no máximo. Meu Deus. É absurdo. Então não é fácil assim. Eu nem sei. Eu queria até um dia entrar em detalhe pra saber como que ele tá preparado pra isso. Mas, enfim, né? Continua no ministério. Mas assim, no fim também, como eu já vinha como pastor do Brasil e tal, mesmo não oficialmente, ele me chamava pra pregar, então direto tô lá pregando, dando aula de escola bíblica, estudo, e já apoia assim bastante ele. E a Elô já tá no ministério, porque a Elô sim, ela pôde transferir pra cá, e ela cuida do ministério lá de escola bíblica, de crianças e tudo isso lá na igreja. Legal, maneiro. Ela já teve que se envolver também, ela não queria, mas... Não teve jeito, já o pastor soldado jogou. No quartel quer serviço, irmão. Quem fala, né? Tá aí só escolinha, só não sei o quê, catequese. Não, cara. Eu tô começando minha vida novamente. Eu sou novo convertido. Tá bom. Não, sai fora. Mas, cara, acho que a gente que é de igreja há muitos anos não consegue ficar sentado na igreja, né? Porque muita gente, quando tem a situação de mudar de estado, de país, cidade, às vezes, já perde, né? Não vai mais na igreja. E a pandemia colaborou muito pra isso, né? Não, mas eu vou te falar, cara, eu senti maior falta da igreja, cara, do período da pandemia, assim, de não... Sabe, é aquele negócio, cara, nada substitui você congregar. Nada substitui você cultuar com seus irmãos, sabe? Você ir à igreja, ouvir a palavra
participar da ceia lá com seus irmãos, tá lá junto. Isso nada substitui isso, cara. Isso é uma coisa mística mesmo, assim, sabe? Porque é coisa que Deus preparou pra gente. Então, não adianta fugir disso. A gente não consegue lutar nossas lutas sozinhos. A gente não consegue viver... O evangelho não é pra viver só pra gente, né? A gente tem que compartilhar, cara. Tem que estar junto. Não adianta. A gente não consegue. Não consegue viver a igreja, tem que ser junto com os irmãos. Na pandemia, esse negócio de assistir online e tal, cara, eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, porque eu não me sentia num culto, sabe? Não tem essa de... gente que falava assim, não, mas é que na hora do culto você tem que separar o tempo, aí você arruma e vai pra lá e põe, fica e senta no seu sofá. Cara, não dá, cara, não dá. Na hora que eu vejo, já tava no celular, tava não sei o quê, tava no telemóvel, né? Tava no telemóvel, tava vendo outras coisas e já precisa fazer a janta, então... Eu não consigo, teve gente que até, sei lá, até consegue. Mas acho que no final é isso, né? Tem essa questão mística, acho que você falou bem. Finalmente, né? Depois de 2 horas de podcast, o Thiago falou alguma coisa. Mas assim, sobre o tema mesmo, a experiência da mudança, a experiência de você, sabe, você... Eu vou falar por mim assim, eu fui meio que empurrado, cara. Esses dias eu tava refletindo sobre isso. Do jeito que aconteceu, que a coisa aconteceu, tipo, foi pra gente realmente tomar a iniciativa aí. Porque se fosse da gente mesmo, a gente não ia fazer. Uhum. E quando a gente muda, assim, a gente vive muitas experiências. A gente cresce, a gente amadurece, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que se virar sozinho, porque a gente vai pra longe da nossa família. Não tem ninguém perto, a gente não conhece ninguém. A gente tem que conhecer até os vizinhos, que são as pessoas mais próximas, a gente não conhece eles direito. E a gente tem que se apresentar, a gente tem que estar junto, a gente tem que conhecer. Então, assim, é um desafio muito grande, cara. É essa mudança. E saber aprender as lições que Deus quer nos ensinar a partir desse movimento que Ele tá fazendo com a gente. Porque se a gente crê em Deus, a gente crê que se a gente saiu de um lugar para ir pro outro, porque Ele levou a gente tem que estar sempre atento às lições que Deus quer ensinar pra gente, né? No lugar novo que a gente tá. E a gente sempre ser enviado de Deus, né? Sempre ser o representante de Deus naquele novo lugar onde você tá. Cara... Eu tenho vivido muito eu tenho pensado muito sobre isso, vivido muito essa experiência, sabe? Mas é isso mesmo, cara. É uma experiência totalmente diferente. Quem nunca passou... Claro que assim, não é pra todo mundo, né? Nem todo mundo quer, mas... Cara, você revê muita coisa assim na sua vida, o que é importante. Tipo, aqui eu tô aprendendo, principalmente pela cultura, né? Cultura mais devagar, sabe? Tipo, aqui chega férias de verão, que a cidade tá lotada de estrangeiro, de turista. O cara vai lá, é minhas férias. Fecha a porta do restaurante e férias, 2 semanas. E fica fechado, cara. Aí você vai dar de cara lá. É completamente diferente. É uma cultura completamente diferente da nossa, que a gente é aceleradaço aqui no Brasil, né? A gente é aceleradaço e a gente pensa assim, se eu parar 2 horas do meu dia, eu, vou me perder todo, vou me enrolar e não vou conseguir entregar o que eu preciso entregar, e isso depende, e meu sustento depende disso. As pessoas, principalmente, né, na Europa, né? Alguns lugares da Europa tem essa visão, acho que é muito legal, cara. A questão da siesta, por exemplo, né, da Europa, né, na Espanha, que tem isso também, em Barcelona tem isso. Acho muito legal. Os caras fecham o lugar assim, não tô nem aí, sabe? É meio que um sábado no meio do seu dia. Pensa nisso. É louco isso. Teve até uma situação que a Elô foi aqui, o correio chama CTT. Ela recebeu uma entrega, a gente não tava em casa, sei lá, aí eles deixam numa agência do correio aqui perto. A agência é junto com uma casa lotérica, né? Então, tem 2 balcões. Tem o balcão do CTT e da casa lotérica. Aí ela foi pegar uma encomenda e fechava, 12:30 o balcão do CTT. A lotérica continuava aberta. E parava pro almoço, sei lá, 2 horas de almoço. Aí ela tava na fila ali pra pegar, só que já tava perto do 12:30. Aí tava uma pessoa atendendo, chegou outro cara, entregou não sei o quê. Na hora que ela ia ser atendida, deu 12:30. Eu achei que foi mal educado, mas a mulher simplesmente pegou a plaquinha assim, fechado, botou na frente dela. Frente dela. Cena de filme, cara. Foi meu, cara. Eu falei, não acredito nisso. Voltou pra ela, louca da vida.
Caraca, que loucura. Que loucura. E ela Aqui- ainda perguntou pra mulher, mas era só pegar uma encomenda. Tipo, tava ali assim, né? Aí você vai esperar, fechado pro espere almoço. 2 horas e volte. Só daqui 2 horas. Fechado pro almoço. Brasil, né? Aqui, mesmo país, cidade diferente. O shopping aqui não fecha às 10, fecha às 9. No Rio era às 10. E quando dá 9 horas, quando vai dando 9 horas, o pessoal vai te convidar, as lojas vai te convidando a se retirar das lojas, educadamente. Obviamente, pra fechar exatamente às 9, cara. Sim. Aqui não tem aquele negócio de esperar o último cliente sair pra ser atendido, sabe? é engraçado. A loja fecha quando Belo o último Horizonte, cliente né? que entrou antes das... Lá no Rio, assim, fecha quando o último cliente que entrou antes das 10 Isso. sair. São Paulo também, São Paulo. São Paulo também. Aqui em BH, não. Campinas. ali 9 era horas... 9 horas, tá tudo fechado no shopping. Eu acho isso muito legal. aqui- E final de semana... Lá no Rio, por exemplo, final de semana é agitadaço, né? Aqui em BH é o contrário. Final de semana que a cidade fica vazia. Ah, é? Todo mundo vai pro interior. Caramba. Vai todo mundo pra casa dos familiares no interior. Quem tem um sítiozinho vai pro sítiozinho. Passa o final de semana no sítio. E bem mais tranquilo. Por isso que eu Cara, falei que é mais engraçado, calmo, né? né? É, Pois é. É um ritmo parecido com aqui. Aqui é assim mesmo. Tipo, não vai em nenhum lugar que tá faltando 15 minutos pra fechar. Não vá. É isso aí. Porque você vai... Primeiro, o cara vai te olhar já com uma cara... Poucos amigos, sabe? Matheus, sábado e domingo você não encontra médico pra ser atendido. É difícil você marcar uma consulta num médico. Dentista, sábado e domingo. Domingo não, normalmente não tem, né? Mas sábado. É. A galera, por exemplo, não atende, cara. É de segunda a sexta. Essas foram coisas assim de cultura que foram moldando a gente, sabe? De olhar pra gente e falar assim, caraca, como que a gente tá acelerado, o Rio, né? A cidade grande, mesmo. assim. O quanto ela muda a cabeça, a forma da gente viver, Cara, da gente enxergar a só vida. esse negócio que você falou de fechar às 9, aqui também. A maioria dos lugares fecha às 9. Você não vai achar um restaurante, sei lá, 11 horas da noite. Cara, é difícil. Os shoppings fecham às 11. E tem alguns mercados nesses shoppings que fecham às 11. Mas, no geral, tipo, aqui no meu bairro, que tem 3 mercados aqui perto, mais pro centro, um restaurante, assim, cara, são poucos que ficam abertos até tarde. E olha que é a coisa mais louca. Agora aqui são 7h30. Ainda tá sol. A gente tá na época aqui do ano que o sol começa a ficar até 8h30, 9 horas e mais. 9 horas tem sol. E não importa, cara, 9 horas eles fecham aqui. Não importa. Fecha o comércio, fecha o restaurante e tá sol, tá claro ainda, vamos dizer assim, né? Pois é. É louco isso, né? E aí a gente tem, É uma mudança de que se cultura. acostumar com isso. Tipo, ó, se eu quiser comprar alguma coisa, principalmente agora, porque no inverno, tipo, o sol acabava às 5 da tarde. Então, pô, já tava escuro, aí você vai preparar a janta e já sabe que, se eu precisar ir no mercado, eu já sei. Agora não, tá claro, mas tipo, você olha ali, pô, já tem que ir no mercado que você não vai fechar, sabe? Vai fechar, é. Se ficar confiando no sol, você perde o Não, mercado, você né? perde. Então aqui Muito doido é isso. essa cultura mesmo de... Mudança de cultura, Ó, realmente. Teve uma cidade aqui perto que a gente foi, que é no Vale do Douro, que também é um lugar lindo, assim, né? Que é onde se produz as uvas pros vinhos e tal. Esse lugar vale muito a pena, tem várias cidadezinhas ali. Cara, a gente passou fome um dia, porque foi no dia que a gente chegou lá na cidadezinha, a gente chegou tipo 7h30 da noite. E aí, lá, eu falei, tem uns restaurantes aqui perto ali, era tipo meia hora, sabe? Não tinha nada muito no lugar que a gente tava. Tem uns restaurantes e tal, beleza. Aí a gente foi tomar banho e tal, se arrumaram, umas 8h30 eu fui ligar pros restaurantes, né? E fechava tipo 9 o restaurante. Aí eu ligava, tipo 8h15 eu fui ligar, na verdade. Eu ligava, queria tal. Aí falava, mas agora já não dá. Já não dá. Liguei pra um, liguei pra outro. Tinha 3 perto, só 3 que davam. Nenhum deles tava atendendo naquela hora mais. Caramba, Resumindo, comemos uns doces que a gente tinha levado pra iFood. viagem. Não tem, cara. Essa Nem cidadezinha iFood? ali, ele não tem cidade. a cidade é pequena, não tem. Aqui é tem verdade. Uber Eats e tal, essas coisas. Mas mesmo assim é muito mais limitado que o Brasil. Muito mais. Aqui nem se compara. Então Porque se você parar pra pensar também, o Brasil, obviamente, é muito maior do que Portugal, né? Tem 10 milhões de habitantes, né? E a cidade de Porto, de repente, tem o quê? 1 milhão, 2 milhões? 1 milhão, ou mais? descontar a 5 volta milhão? aqui, 1,5 milhão, sei Porto? lá. Porto, a região metropolitana do Porto, 1 milhão de habitantes. É que tem que ver o distrito do Porto, né?
o distrito, aí tem um Cara, conselho. muito doido, porque BH tem 2.500. Olha então, isso. cara, a gente, E não é a maior cidade do Brasil. BH acho que é a 8ª ou 7ª. a gente morava em Campinas, que era 1 milhão de habitantes, né, cara? Então, é muito doido. Mas isso, mesmo né, cara? assim, Como que o comparar, Brasil é né, grande. Campinas com aqui, Campinas tinha muito mais coisa, assim, de iFood, de delivery e tal. Aqui ainda tá começando. Também tá chegando muito brasileiro agora pra ser motoboy, né? Que antes não Isso, tinha. é isso que eu ia falar. A mão de obra também. Agora eu acho que tá aumentando. Mas é pois interessante essas mudanças. Isso tem que se adaptar mesmo. Pois é, e ficar ligado sempre na mudança e no que você... Enfim, eu ia falar, mas vamos encerrar, né? Isso é tá na hora de encerrar, já né? passou Chega, da a gente hora já falou já. pra caramba. Meu Deus do céu. Só nós dois, ainda bem que não... Então, Imagina se tem o Pedro nossa, aqui. Ainda o Pedro... Só se tem as gaguejadas. Gaguejando do ainda Pedro. pra falar, ia demorar 3 horas. Ah, Pra quem não sabe, o podcast bruto quase sempre é 3 horas. Aí o Chico edita, Isso. tira todas as gaguejadas do Pedro. fica 1h20. Aí fica 1h20, 1h30. Que sacanagem. Isso é pro Pedro aprender a ter compromisso com a gravação do pois. podcast. Tudo bem que o último eu não gravei também, né? Mas enfim. Então. Mas Ó, você falou sacanagem, não pode falar sacanagem aqui não, viu? Ai, É palavrão? tipo você falar que tá na surupa. Ah, é verdade. E engraçado, né? Enfim, tem um monte de coisa, cara, em Portugal. Tem que Dá ter pra fazer um podcast programa. só de- Dá pra gente fazer um programa só disso. mas, Dá ó, pra fazer um episódio só disso. Pra comemorar e encerrar esse podcast, depois de 1 ano, eu ouvi uma pessoa falando bicha na fila. Que é Chamar a fila de bicha. Porque no Brasil todo mundo... cuidado, não sei o quê. Aqui todo mundo chama de fila. É fila, é normal. Ninguém fala É bicha. mesmo? Mas essa pessoa era mais velha? Não, Qual a aí quando eu explicação? tava no jogo do Porto, lá da Champions, na última, tava uma fila enorme lá. Aí um rapaz assim falou, é mais novo que eu, falou: a bicha ali vai demorar muito ainda, aquela outra bicha ali da entrada e tal. Só esse. De repente tem contexto também, ou de repente, sei lá, enfim. Mas essas palavras, assim, essas conotações para palavras, né? A gente entende a palavra, a gente sabe o que é a palavra, só que significam coisas totalmente diferentes. Daria um programa inteiro só Quem disso. sabe mais pra E frente. no caso de ficar rindo de chamar a fila de bicha, hoje em dia aqui no Brasil ainda seria homofobia, né? O que seria bem, bem ruim. Aqui não Mas, chegou enfim, ainda. Aqui ainda... Essa cultura não chegou. Então aqui ainda pode fazer as piadas. A cultura do cancelamento não chegou ainda. Aqui tá bem aberto. Enfim, mas é outra discussão para outro podcast também. Boa. Vamos encerrar então, Bora. Matheus. Vai lá comer o seu pastel de nata. Eu vou ali pedir o boa. meu pão de queijo, fazer um cafezinho, passar um cafezinho. E vamos que vamos. Galera, obrigado por escutar aí até agora. Deixe seus comentários ou falem com a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê daqui a 15 mês, dias. Não, ó. pô. A gente se vê no mês que vem. Certo, Matheus? É isso. E valeu, galera. Tchau. Tchau.